Cuidados com a pele agora. Nessa estação outono e inverno, o que muda? Será que a alimentação pode ser bacana se a gente priorizar alguns alimentos? E o que deve ser feito? Quem vem é ele, que é o médico das estrelas. Eu digo assim porque é verdade. Depois vocês entrem no Insta dele para vocês verem as fotos que ele tem tão bacanas. Doutor Hamilton Macedo, dermatologista com prática em oxidologia. Seja bem-vindo, prazer recebê-lo. Sempre um prazer, fique à vontade. Vocês sabem que o doutor Hamilton é muito legal, a gente brinca, né? Médico das estrelas e tal. Porque, assim, são mulheres muito bonitas, são mulheres que estão ali em evidência e que se cuidam. Então, quando eu vejo, às vezes, uns posts que você faz e tal, de pessoas que gostam do seu trabalho e são seus pacientes, eu falo, poxa, que bacana. É sinal que o nosso convidado, doutor Hamilton, realmente faz um trabalho legal e que aqui no programa vai contar tudo isso. Porque, gente, para ter eficiência e para ter resultado, a gente sabe que precisa de orientação. Precisa de orientação, com certeza. E isso vocês fazem muito bem. Agora, essa época do ano é uma época meio complicada. A gente sente mudança na pele mesmo. O que acontece? Por que a gente nota que a pele fica estranha? Por vários motivos. Primeiro, a umidade do ar muda. Então, por essa mudança de umidade, isso resseca a pele. Durante o inverno, também você tem uma sudorese corporal diminuída. Entendi. Isso também resseca mais a pele. Tá. Então, a gente tem que ter cuidado com essas mudanças para priorizar a hidratação da pele. Entendi, que é o mais Outro importante. erro muito grave nessa época do ano, as pessoas param de tomar água. É um erro muito grave e elas tomam menos água e com isso também desidrata a pele. E, consequentemente, vêm as doenças decorrentes dessa desidratação. Que então, tem assim, doenças tão mais comuns mais comum nessa época do ano. As doenças mais comuns é a dermatite atópica, né? A dermatite seborreica também é muito comum nessa época. E a psoríase também, por ressecamento, ela ataca mais a pele. Olha só, os pacientes que têm psoríase agravam o quadro nessa época. Vamos essa dermatite atópica. Eu conheci, enfim, ao vivo, vi como é, numa criança, filha de uma amiga até. E assim, é assustador, né? Porque a pele fica com muita bolinha, né? Dá muita coceira. E parece que aquele quadro não vai passar. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho quais são esses sintomas, como que a pele se apresenta para a gente diagnosticar que é uma dermatite atópica e o que pode ser feito, doutor? A dermatite atópica, normalmente, ela incide na primeira infância, né? Depois dos 6 meses de idade, a criança já apresenta esse quadro. Tá. Normalmente, ela cursa com algumas doenças respiratórias em conjunto. Normalmente o paciente tem alguma doença de quadro respiratório, mas a pele fica muito ressecada, né? A criança apresenta sempre coceira após o banho, é interessante, e por essas coceiras que ela faz na pele, ela vai apresentando lesões, normalmente em dobras, né? Tá. E também, quando a criança vai dormir, ela começa a coçar sem notar. Então, de manhã, normalmente, a criança nota que a mãe nota que a criança está cheia de lesões. Então, normalmente são quadros que você tem que ter mais cuidado. Tem desde quadros leves, Carol, até quadros bem graves, Bem graves, né? Tem vários graus. Vários graus. Inclusive, você pode, nessas lesões, ter contaminação bacteriana e você precisar tomar antibiótico. Mas o mais importante nesses casos é a mãe ter cuidado com a higiene da criança durante o banho. É importante que ela faça a higiene nas áreas íntimas com sabonete, o resto do corpo só passar uma água com sabonete, mas a hidratação após o banho é que a gente bate mais nessa tecla. Inclusive, até os olhos de criança, você passa durante o banho, põe na mão, passa no corpo da criança inteiro, depois tira aquele excesso. E depois do banho, a gente orienta a passar o hidratante, né? Tem hidratantes mais específicos, com substâncias que diminuem o prurido da pele, que seria a coceira. Então, é importante isso. Só que essas crianças também que têm dermatite atópica, ela tem um diferencial em relação às outras crianças. Elas são crianças mais inteligentes. Sério? Sério. Já foi comprovado? Já foi comprovado isso? cientificamente. Que interessante, doutor. Então, para as mamães que estão assistindo o programa, que se identificaram, que sofrem, principalmente nessa época do ano, em constatar que a criança está ali com uma dermatite atópica, tem uma notícia boa, as crianças são mais inteligentes. E tem um sintoma na face da criança que você identifica a dermatite atópica, que seria 2 preguinhas que ficam aqui abaixo do olho, Carol. Tá. Então, você vê uma criança com uma ruga no olho, é esquisito. É esquisito. Então, essas 2 ruguinhas chamam dupla prega de Morgan, que foi o dermatologista que descobriu essa característica da doença, que é sempre característico. Entendi. E ela também, como ela também tem doenças respiratórias, ela também cursa com olheira crônica. Então, é aquela criança que tem olheira, por mais que tenha dormido, ela apresenta uma olheira. Entendi. Então, isso é outra característica que leva a crer, porque tem outras doenças de pele que também causam ressecamento na pele. Então,
o conjunto desses sintomas com os sinais levam à dermatite atópica. Que isso pode chegar, e até, normalmente ele melhora na adolescência e desaparece, mas alguns quadros persistem até a vida adulta. E esses quadros pioram no inverno, pelo banho quente e por não hidratar essas crianças. Então as crianças precisam beber muita água e precisam ter uma orientação de qual hidratante específico, enfim. Utilizar nesse pós-banho, que isso é fundamental. Fundamental. Agora, você citou aí um caso que no inverno é até meio incoerente. Por exemplo, quem tem a pele muito oleosa, como a gente fala que no inverno a pele fica ressecada, quem tem a pele muito oleosa sofre com isso? Aparecem aí problemas de pele seborreica? A sua pergunta é muito legal, porque oleosidade não significa hidratação. Você pode ter uma pele oleosa e desidratada. Entendi. Né? Então, as peles que são mais com tendência acneica e mais com tendência oleosa, essas peles têm que usar hidratante oil free, né? Sem a presença de óleo, mas com componente de hidratação. Hidratação significa água, oleosidade significa óleo. Então não tem nada a ver. Então por isso que muitas pessoas, mesmo no inverno, poxa, o inverno resseca a pele e eu aqui com a minha pele mais oleosa do que nos outros dias, porque não tem nada a ver, água e óleo. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então o cuidado para essas peles é sempre usar oil free. Oil free. Então, tem nada de óleo, mas tem que hidratar a pele do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Devolver água. Devolver água a essas peles. Muito legal, gostei. A alimentação, gente, sabe que a gente gosta de falar de alimentação porque é fundamental, ela contribui para absolutamente tudo. Então, doutora Milton acabou de dizer que nessa época do ano, alguns alimentos podem melhorar essa condição da pele? Exatamente. Então, a gente tem que ter cuidado nessa época do ano, primeiro, porque você tem um paladar mais para alimentos mais gordurosos. É verdade. A gente não pode... Tem que lembrar que logo depois do inverno vem o verão e você tem que estar em forma. Entendi. Né? Além de hidratado, você tem que estar em forma, Carol. Então, assim, a alimentação tem que ser rica em vegetais, em frutas, em hortaliças. Por exemplo, algumas frutas da estação. Vamos dar um exemplo do morango. Delícia. Além de estar na estação do morango agora, o morango é muito rico em antioxidantes e vitamina C. Então, ele é fundamental. A gente só tem que ter um cuidado com o morango. Porque o morango, se não for orgânico, ele vai ter alguns agrotóxicos na casca. Então, esse morango tem que ser muito bem lavado. Né? O morango é uma das frutas que mais sofre, né? Mais sofre, né? Com agrotóxicos. Porque como ele sofre muito com as pestes, né, na lavoura, então eles colocam muito agrotóxico. Então, tem que lavar bem esse morango. Perfeito. Né? Então, ele, além de ser rico em vitamina C, ele tem os antioxidantes. Outra coisa, as oleaginoses, elas são ricas em vitamina E e principalmente em selênio, que é importante para a adesão entre as células, ou seja, a gente está falando de firmeza da pele e também na produção de colágeno, né? Então isso aumenta a hidratação da pele. Tem algum horário, assim, antes da gente até falar de outro alimento, que você acha que combina com o consumo do morango ou dessas oleaginosas, que possa ter um resultado melhor ou tanto faz? As oleaginoses são ricas em óleos que são importantes para queimar gordura na pele, né? Que são os ômegas também. Sim. E eles também ajudam na pele. Então, pode ser comida entre as refeições, nos lanches. Oleaginosa, então, é um punhadinho, é um punhadinho, né? A gente doutora? fala uma mão. Você põe na mão aquela quantidade e é o que você vai comer. É aquela quantidade. Então, nos intervalos, super bem-vinda. Outro alimento que é muito importante para comer toda a época do ano, mas no inverno também, é a soja. Porque ela é rica em isoflavona. E isoflavona é responsável pela produção de colágeno na pele. Então, assim, a pele fica muito mais hidratada e ela produz também fibras elásticas. Então, melhora muito a hidratação da pele. Olha que legal. E quando você diz soja, de qualquer jeito. Tanto Qualquer jeito. Texturizada, quanto aquela que a gente põe no forno e fica crocantinho, grãozinho. Tanto faz. A soja como alimento, exatamente. E ela pode, a gente sabe que a soja é proteína. Então, numa refeição, ela substituiria uma proteína animal e entraria ali como a proteína da refeição. Exatamente. Isso é bacana. Isso é bacana. Principalmente nessa época do ano. Principalmente nessa época do ano. Agora, a gente estava comentando do beber água, né? Que a gente, nessa época do ano, de fato, a gente bebe menos água porque sentimos menos sede, mas tem que andar com a garrafinha, não tem jeito. Quanto de água você acha que é bacana para essa pele e também para hidratar o corpo todo, por dia? Em torno de 40 ml, Carol, por quilo de peso. Então você multiplica o seu peso por 40 e vai dar exatamente a quantidade de água. Então não é para todo mundo a mesma quantidade. Isso é importante a gente falar, né? É importante, porque a água não serve só como hidratação para a pele, ela serve para manter o metabolismo.
celular. Porque uma célula precisa de quê? De água, oxigênio e micronutrientes. Então, se você tem água em quantidades adequadas na célula, você mantém o metabolismo. Então, isso é importante também. Principalmente para as pessoas que estão fazendo uma dietinha. Uma dietinha também. Agora, nessa época tem que continuar no inverno. Tem que continuar. Ai, também acho. Eu falo isso, doutora Milton, pelo seguinte, o verão tá batendo na porta logo mais, passa muito rápido. E aí as pessoas querem, né, aquele emagrecimento em 10, 15 dias, sei lá, um mês, para estarem bem no verão. E ele tem que começar agora, né? Tem que começar agora. Os cuidados com a vida tem que continuar o ano inteiro, né? Verdade. Como é que falam? É entre o Réveillon e o Natal. Não entre o Natal e o Réveillon. É verdade. É entre o Réveillon e o Natal. Galera. Vamos colocar uma perguntinha na tela do nosso Twitter, então. Olha lá, vamos ver de quem que é. Do Gilson, né, Nininha? Um beijo pra você, querido. Qual a importância dos protetores hidratantes para os lábios? Amo o programa. Se der, mande um beijo pra mim. Beijo, então, pra você, querido. Obrigada pela pergunta. E aí? A pergunta dele é muito interessante. Durante o inverno, por causa da umidade do ar, o lábio resseca muito. Então, você tem que priorizar a hidratação dos lábios. No mercado tem vários hidratantes, né? Sem citar nomes, mas assim, você chega numa farmácia, você encontra vários hidratantes. E hoje em dia os hidratantes são importantes que eles já vêm com o protetor solar. É isso que eu ia te perguntar. Então é importante também usar o protetor solar no lábio? Labial para evitar o câncer de lábio, que é uma coisa bem frequente no Brasil. Ah, é? Sim. Olha que interessante. Então priorizar aí aqueles protetores labiais com o protetor solar. Com o protetor solar. E quanto a gente tem que passar? De quanto em quanto tempo? Olha, em torno de, no mínimo, 3 vezes por dia. No inverno, você tem que redobrar essa atenção. Então, dependendo do ressecamento, você tem que passar em torno de a cada 2 horas, até você notar que teu lábio está hidratado e você diminui a quantidade. Por exemplo, o meu lábio é um pouco mais ressecado, então eu passo de hora em hora, até conseguir, depois da terceira passada, o lábio já hidrata um pouco, aí você aumenta a cada 2 horas. Entendi. Não, e a gente tem que sentir que o lábio está ressecado. Que muitas vezes quando resseca começa a arder, né? Essa parte de cima aqui fica vermelha. Eu tenho muito isso também. Em alguns casos, chega até a cortar o lábio, que a gente precisa às vezes fazer uma sutura e dar um ponto no lábio. Tem gente que chega corta. Chega assim, no inverno. Agora, uma perguntinha até que eu acho importante. Como você citou, existem vários tipos desses protetores labiais no mercado. Tem algum princípio ativo que você acha que seja manteiga assim, aquele... de karité. Manteiga de karité. Tem que ter. Se tiver manteiga de karité, a escolha tá bacana. Tem vários no mercado com manteiga de karité. Tá vendo, eu gosto gente? muito, porque ele faz uma hidratação mais prolongada. Então quando a gente está falando aí dos protetores labiais, claro que a gente não vai citar marca, mas dá uma olhadinha nos princípios ativos. Se tiver manteiga de karité, excelente aposta. Exato. Aliás, deixa eu te falar, eu vi uma foto que você postou, isso não sai do nosso assunto, tá, gente? Tem tudo a ver com o nosso assunto, que é uma atividade diferente, que eu vi que você estava com uns eletrodos. O que é aquilo? É uma musculação que você auxilia com a contração muscular. Então, com isso, faz com que você tenha você consiga, por repetição, além de concentrar mais, você faz mais força. Você faz, por exemplo, um agachamento com 150 quilos e sem prejudicar a coluna, por exemplo. Porque você coloca na origem e inserção dos músculos e você faz a contração do músculo. Então, é muito mais potente. E como chama, então, essa musculação? Eles chamam de musculação do futuro, mas é com eletrodos. Muito legal, Camilinha. Camilinha já está a postos. Eu acho que não tem como trazer aqui ao vivo os aparelhos. Será que tem? Não sei, eu vou falar com eles, talvez a gente possa fazer uma pauta. Fala com eles, ou a gente faz uma pauta aqui ao vivo, ou nós vamos fazer uma matéria lá. Porque eu achei aquilo incrível, eu tava para te falar isso. Quando o doutor Hamilton vier... Gente, é um negócio muito interessante. Musculação do futuro. Em primeira mão aqui no Você Bonita, combinadíssimo. Vamos fazer uma matéria então. Bom, não saímos do nosso papo, porque a musculação também é importante. Agora, quais são as novidades, então, para a gente cuidar dessa pele nessa estação, que é uma estação tão perigosa? Essa estação do ano, as pessoas se voltam mais para o rosto. Então, as pessoas começam a olhar a pele, começam a ver o que aconteceu com a pele no verão. E o que mais elas veem, e que mais chega no consultório, são as manchas, né? Então, que é o famoso melasma, né? Então, assim, essas manchas... A gente tinha um tratamento que era a base de ácidos, de fazer peeling. Então, no meeting agora que a gente foi, mudou um pouco o conceito de tratamento, que existe um laser no mercado, que ele faz o quê? Ele vai clareando a pele sem o uso de ácido. Então, você não tem o inconveniente de estar com a descamação. Entendi. O nome desse laser chama Spectra. Ele já tem no Brasil, a gente já faz na clínica. Olha que legal. São, em média, 10 sessões, uma por semana. E em o torno de objetivo 15 dele minutos. é clarear a pele.
Ele serve para olheira, ele serve para tatuagem, ele tira tatuagem com pigmento de todas as cores, que é uma coisa que não tinha. Às vezes o pigmento amarelo, o pigmento verde, era difícil de remover. Então remove a tatuagem? Remove também. Olha, importante isso, E né? ele faz uma coisa, por exemplo, como você falou, né? Eu atendo modelos, atendo atrizes, atendo pessoas de mídia que precisam do rosto. Então, o que acontece? Ele faz um fechamento dos poros instantâneo. Então, assim, melhora muito a qualidade da pele. E logo depois você pode ir lá fazer esse tratamento e vir gravar o seu programa, porque não tem danos para a pele. Olha só, você sabe que E faz isso é um rejuvenescimento também, uma dificuldade para vocês. Totalmente. Toda vez que chega no consultório tem que ver. Por exemplo, você grava ao vivo todos os dias. Você tirar férias para fazer alguma coisa que vai deixar a pele diferente. Você tem que fazer um tratamento na sexta à noite para segunda vir gravar. Exatamente. E aí, e a gente sabe que isso é complicado. Tanto que foi muito legal que eu me preparei tanto. Vou dar um exemplo, tá? Eu tirei o siso. Né? A gente sabe que mexe aqui um pouquinho e tal. Sim. Mas foi tão tranquilo e tão prático que eu tirei numa sexta-feira. Na segunda, a gente deixou um programinha gravado, que estava ótimo, inclusive, que eu disse, eu contei e expliquei o fato, e todo mundo entendeu, porque os telespectadores do Você Bonito são incríveis. E na terça, eu estava aqui ao vivo, com tudo no lugar. Então, assim, é importante a gente ter o planejamento, mas melhor ainda que a tecnologia está do nosso lado agora, né? E aí a gente consegue uns avanços ainda mais. Os avanços. Então, esse laser, ele veio para revolucionar o tratamento de melasma. Tá. Não resolve, Carol. É uma alternativa ao tratamento com ácido. Entendi. Mas, assim, o melasma continua sendo uma doença genética e continua sem solução definitiva. É um controle. É um controle desse melasma sem agredir a pele, sem você ter aqueles efeitos de vermelhidão, sem ter aqueles efeitos de descamação da pele. Olha, muito legal. A gente pode fazer uma matéria. Vamos trazer aqui, se você conseguir trazer o aparelho, a gente aqui não dá para trazer, difícil. porque eu não teria óculos suficiente para todo mundo. Porque todo mundo tem que estar protegido. Tem que estar protegido com óculos. Então, a gente pode gravar uma parte lá e falar aqui. Sem dúvida. Vamos fazer uma matéria lá no seu consultório, sem problemas. Vou fazer o seguinte, eu vou dar um recado e te encontro então do outro lado, que a gente vai fazer a máscara. Tranquilo. Aguardem que essa máscara é muito bacana. Quem quiser mandar Twitter, @vocêbonita. Volto então pra gente continuar. Se você quiser, pode ir começando, tá? Deixa eu apresentar quem tá aqui hoje. A esteticista Janaline. Jana, seja bem-vinda. E a nossa modelo de hoje é a Daphne. Tudo bom, Daphne? Seja bem-vinda também. Vamos lá. Vamos lá. Elas já fizeram a primeira etapa, que é a higienização da pele e a esfoliação, porque como era ao vivo, a gente tentou otimizar. É rapidinho. A gente está trazendo uma máscara que já é clássica no consultório, a gente já utiliza há 4 anos, é a máscara de ouro. Certo. Por que eu resolvi trazer essa máscara? Porque ela tem tudo a ver com a pauta de hoje, hidratação. Perfeito. Então essa máscara, ela vai começar a colocar agora, ela é rica em quê? Ela é rica em isoflavona, que a gente comentou que tem na soja. Né? Ela é rica em ouro quelado, então é importante porque é uma fonte de minerais e de antioxidantes. E principalmente ela é rica em cálcio, que melhora a firmeza da pele. Ai, que bacana. Então essa máscara é colocada na pele, ela fica agindo em torno de 20 minutos. Tá. Quando ela retira essa máscara, a sensação que a paciente tem na pele é de fechamento dos poros por causa da contração do cálcio. Certo. E um clareamento muito importante e tem essa ação de hidratação e antioxidante. Então ela é muito interessante, já é uma máscara clássica, a gente faz muito no consultório e as pacientes pedem muito essa época do ano. Agora, quem tem pele oleosa ou pele seca, tem alguma contraindicação ou diferença para usar a máscara? Não, ela só tem contraindicação para os pacientes que têm alguma hipersensibilidade a algum dos componentes que eu falei. Tá. A isoflavona, ouro normalmente é um metal inerte, né? Normalmente você tem alergia a outros metais, mas não tem a ouro. Entendi. E a isoflavona também e ao cálcio. Tirando, então, alguma alergia a esses componentes, não tem problema. Mas nesse caso, por que a gente sente que a hidratação aumenta mais ainda? O veículo ali da máscara, ele penetra Exatamente. melhor? Essa pergunta é muito legal. Ela está colocando a máscara em contato com a pele. Então, essa máscara ela tem uma alta concentração desses elementos que eu te falei. Tá. Do ouro, do ouro quelado, da isoflavona e do cálcio. Então, por osmose, ele vai entrando dentro da pele e vai retirando da pele substâncias e impurezas da pele. Então, vai havendo uma troca através da pele. E por causa disso que você tem esse clareamento maior da pele, esse fechamento dos poros, porque ela vai agindo por isso. E essa máscara tem a nanotecnologia, ou seja, essas substâncias são capsuladas e ela tem condição de penetrar até a derme mais profunda. E por isso que tem um efeito bacana. E uma concentração muito maior, por isso que deve ser feito realmente em cabine, com pessoa adequada para não ter alergias em casa. Sem dúvida. A gente está fazendo aqui no estúdio, gente, mas foi tudo antes visto e revisto, tudo feito com uma super higiene, que isso é importantíssimo e a gente faz questão
atenção sempre aqui no programa. Agora, de quanto em quanto tempo a paciente deve repetir essa máscara agora nesse período? Nesse período de inverno, a gente pede para o paciente repetir a cada 15 dias, ou se é uma pele muito desidratada, uma vez por semana. Uma vez por semana. Ou então é aquela pele que está fazendo algum laser, alguma pele que está sofrendo um pouco mais, a gente também pede para fazer nessa frequência maior de uma vez por semana. Saiu de lá com a pele já limpinha, qual é o cuidado? Fotoproteção, que a paciente já sai do consultório com fotoprotetor e normalmente... E é isso, e todo dia tem que passar, gente, pelo amor de Deus. E né? com os tratamentos domiciliares, né, que seriam os cremes... Tá, que você indica, claro, de acordo com cada tipo de pele. Para a gente fechar, doutora Hamilton, a gente falou aqui dos cuidados, mostramos a máscara, mas eu acho que as pessoas têm muita dúvida, muitas vezes, a gente sabe que tem excelentes produtos no mercado. Mas a manipulação por parte dos médicos também é um recurso. Sim. Você acha que a gente, para decidir se a manipulação é melhor ou comprar um produto pronto, isso vai depender da pele dessa paciente? Vai depender da pele, vai depender do ativo que você vai usar naquela pele. Por exemplo, filtro solar, eu nunca gosto de manipular. Eu gosto sempre do pronto. De indicar um pronto. De indicar um pronto, por quê? Por causa da tecnologia que eles têm para fazer o filtro. Existe ácidos, eu também nunca gosto muito de manipular. Agora, por exemplo, algumas substâncias, o extrato de caviar, normalmente para ter uma concentração maior para a pele, é melhor manipulada. Então, normalmente, você faz uma mescla de produtos manipulados e produtos não manipulados. Perfeito. Isso para tirar dúvidas que muita gente já me perguntou aqui pelo Instagram. Carol, fala da manipulação, eu nunca entendo se eu tenho que comprar um produto pronto, se eu tenho que pedir para o médico manipular, ou enfim, é a orientação do médico, mas essa mescla é muito importante, vai depender de cada tipo de pele. E o tipo de farmácia de manipulação que você faz. Se é uma farmácia idônea, se ela vai fazer aqueles princípios, se vai colocar o princípio na mesma quantidade que você está colocando na formulação, então é muito importante isso. Gente, então, normalmente você tem que fazer na farmácia da tua confiança. Então, normalmente a gente sugere que o paciente faça na farmácia que ele confia. E depois de usar durante algum tempo, você nota que realmente teve o resultado, que você pode continuar confiando. Exatamente. Com os anos que se seguem, né? Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada a você, a oportunidade. Adoro o seu trabalho, obrigada. Fica à vontade. Relaxa, se quiser ficar até o final do programa aqui, pode ficar, viu? Porque, olha, o tratamento acabou de passar, não vamos desperdiçar essa máscara maravilhosa. Pode ficar meia hora com ele que vai dar tudo certo. Eu vou passar para vocês um site, quem quiser tirar mais dúvidas, olha, o doutor Hamilton tem textos muito legais, o Insta dele, inclusive, vou passar para vocês também. É o www.hamiltonmacedo, tudo junto, o Hamilton é com N no final, Macedo, .com.br, www.hamiltonmacedo.com.br, o Insta é @Hamilton Macedo, tudo junto, né? @Hamilton Macedo. Sigam, vocês vão gostar muito. Beijo mais uma vez. Beijo. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima, Carol.